que precisam, por terem força de lei, precisam ser implementadas. Então, nesse sentido, nós ainda temos uma expectativa, importante nós informarmos aqui para essa comunidade, que em função de ação civil pública, de uma ação civil pública do Ministério Público Federal, é possível até que esse decreto não entre em vigor na data programada. No entanto, a universidade responsavelmente precisa estar preparada caso isso não se confirme, ou caso o decreto se confirme, para que no dia 1º de agosto estejamos com a estrutura adequada a essa realidade. Então, desde já, é importante também nós destacarmos que a implantação das medidas que estão sendo discutidas e propostas, e que ainda dependem de uma decisão de conselhos, no caso do Conselho Universitário, só vai acontecer se efetivamente esse decreto entrar em vigor. Caso isso não aconteça, nós temos um debate ainda pela frente a fazer em relação à modernização administrativa da universidade, que é um dos primeiros pontos que nós colocamos na plataforma eleitoral que nos conduziu ao segundo mandato nessa reitoria. Então, temos compromissos com a nossa comunidade, sim, mas não é disso que nós estamos tratando agora. Agora nós estamos tratando de um debate, de uma discussão para tratar de que forma a universidade vai se adequar aos termos estabelecidos em leis e decretos. Então, vou começar aqui uma projeção de algumas informações que talvez possam ajudar a nossa comunidade a compreender melhor este processo. Então, peço que projete o primeiro. Tínhamos aqui um controle. Seguinte, por favor. Mencionei em relação aos dois momentos, né? A força dos decretos e o projeto de modernização. São duas coisas diferentes. Nós vamos abordar o primeiro ponto, são os decretos. A modernização é um processo que está em discussão, vai continuar essa discussão, vai ser ampliado esse debate ao longo do segundo semestre de 2019. Próximo, por favor. Nós vamos tratar, então, dos impactos dos decretos do governo federal na estrutura de gestão da Universidade Federal de Santa Maria, que, obviamente, não se limita ao espaço da reitoria, das suas pró-reitorias e órgãos suplementares e outras unidades da reitoria. É um processo que envolve a toda a estrutura administrativa da universidade, e especialmente as unidades de ensino, que é, de fato, onde a universidade acontece na linha de frente desse processo. O cenário atual, por conta da força dos decretos e das leis, enfim, publicadas. Nós temos uma redução gradual no número de técnicos administrativos por conta da extinção de cargos, né? Nós falamos alguma coisa em torno de 262 servidores que, na medida em que aposentarem, não serão repostos, e alguns, eu diria que diversos, estão se aposentando e não vão ser repostos, porque seus cargos foram extintos. A extinção das funções gratificadas, como disse, que impacta mais ou menos em 50% da estrutura administrativa atual da universidade, ao extinguir as funções 4, 5, 6 e 7. O decreto prevê 8 e 9, a universidade não tem 8 e 9. Né? E a relação das funções comissionadas de coordenação de curso e a sua relação com as secretarias, que atualmente vive um cenário inadequado ao CIORC. E, portanto, a própria lei de criação das funções comissionadas de coordenação de curso já previa, à época, em 2012, que as secretarias, ou que as coordenações de curso não poderiam ter secretaria subordinada à sua estrutura. Então, precisa ser adequado, porque agora também tem uma pressão no sentido de que as universidades todas passem a cumprir aquilo que foi estabelecido lá em 2012. Temos um problema que envolve o prazo reduzido, 31 de julho, mas podemos ter feito muita coisa ao longo desse semestre. Foi feito muita coisa, né? Para além do debate do processo estatuinte, né, que começou lá em 2015 e que teve o desfecho que todos vocês conhecem, exatamente por uma questão muito
local e muito interna, nós temos um prazo reduzido e mesmo assim, em cima desse prazo reduzido, abril, maio, junho e julho, nós conseguimos fazer um debate bastante ampliado. Poderia ou deveria ter sido maior se nós tivéssemos mais tempo para isso. Nessa direção, em abril desse ano, nós fizemos uma reunião que deflagrou esse processo de discussão com todas as conselheiras e conselheiros das unidades aqui mesmo nesse espaço. E mais do que isso, aquela audiência pública foi liberada para a comunidade toda. Era uma reunião que era para ser com conselheiros, ela assumiu esse caráter de espaço aberto, com a convocação e convite dos sindicatos para estarem todos aqui presentes. Foi, portanto, o primeiro momento de discussão. Na sequência, nós procuramos cumprir uma rodada de ações junto às unidades, em reuniões abertas a toda a comunidade de cada uma das unidades. Então, a reitoria esteve presente com as suas corretorias, especialmente a de planejamento, que é que está trabalhando com isso, para expor à nossa comunidade efetivamente aquilo que está em discussão, aquilo que está em jogo dentro desse processo. No paralelo, nós temos um grande debate que não cessa, que é a discussão do bloqueio dos recursos, né, que colocou a universidade nessa posição de refém de todo o processo administrativo a partir da sua restrição orçamentária. Então, são várias situações que estão postas paralelamente e que têm exigido um esforço muito grande de toda a nossa comunidade, que felizmente vem respondendo, né, dentro dos seus limites, eu diria que em muitas situações até explorando, excedendo os seus limites. Qual é a situação a partir do decreto 9725? Né, como estão estruturados e onde estão distribuídas as funções gratificadas na estrutura administrativa da reitoria e das nossas unidades. Vejam, em termos de CDs, em termos de funções gratificadas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, qual é a situação de cada uma das unidades, os campos fase sede, os colégios, as unidades de ensino e a reitoria. Tá? Esse é o cenário que nós temos atualmente. Né? São 43 funções gratificadas nos campos fora de sede, após o decreto 37, nos colégios 54 após o decreto 40, a reitoria 269 após o decreto 201, as unidades de ensino 393 após o decreto 127. Um total de 405 funções gratificadas após o decreto, uma diferença, ou seja, o decreto leva da estrutura administrativa da universidade 354 funções gratificadas, caso ele entre em vigor no dia 31. Bom, aqui vejam que nós temos a diferença que impacta, os percentuais que impactam nessa diferença. Não é? Que nós falávamos inicialmente que em torno de 50% da estrutura da universidade estaria comprometida. Não é? Na verdade, em torno de 47%. As unidades de ensino sofrem uma redução de 68%, porque, obviamente, o maior número de funções gratificadas está lá, as 4, 5, 6 e 7, o maior número está nas unidades de ensino, elas vão ser extintas, especialmente aquelas funções que estão vinculadas à coordenação de cursos e chefias de departamento, né, as secretarias dessas respectivas subunidades. Então, esse é o cenário que nós temos em relação ao impacto do decreto. O impacto desse decreto nas unidades de ensino, que é a grande preocupação, a grande discussão que nós estamos tendo nesse momento. Né? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui é uma estrutura que foi aprovada em 2015
das unidades de ensino que está em vigor até hoje, a estrutura mínima que nós chamamos das unidades de ensino, particularmente a estrutura mínima das unidades de ensino do campus sede. Tá? Vejam que nesse cenário, essa estrutura aqui some e fica assim. A partir do decreto ela fica assim. Você tem atualmente isso e passa a ter isso. Esses espaços em branco aqui estão a critério de definição das unidades. Extinguiram-se as funções e nós temos esse contexto aqui. Como se resolve isso? Se resolve isso buscando, né, estabelecer uma participação de toda a estrutura administrativa da universidade. Ou seja, os órgãos da reitoria, vinculados à reitoria, são chamados a participar desta solução. E nem poderia ser diferente. Não estamos inventando nada de excepcional, apenas tentando estabelecer uma harmonia dentro dessa estrutura toda que sofreu. Alguns setores sofreram mais, como vocês viram, as unidades de ensino sofreram mais, outros menos. Então, nós vamos tentar fazer uma aproximação. Portanto, minha gente, é preciso que definitivamente a gente passe a entender a universidade como um todo. Nós já tivemos debates muito intensos, longos e em um número bastante elevado com as direções das unidades, que são, na verdade, as estruturas da democracia representativa desta universidade. E dentro desse contexto, os debates foram complexos, mas todos eles sempre direcionados a um entendimento, ao compromisso que cada uma das senhoras, e que cada um dos priores, que cada uma das diretoras e cada um dos diretores, representando as suas comunidades, tem com a Universidade Federal de Santa Maria. O seu compromisso institucional, o seu compromisso com o PDI da nossa instituição, que foi aprovado nos conselhos, e, portanto, é o que definitivamente regulamenta o funcionamento desta instituição, junto com o regimento e com o estatuto da universidade, que igualmente estão aprovados em conselhos e precisam ser seguidos. Então, dentro desse contexto, não se estabelece, não é, esse perverso conceito de nós e eles. Nós somos uma estrutura unificada, a Universidade Federal de Santa Maria. E, portanto, nada mais justo e adequado que todos os setores da universidade estejam envolvidos nessa discussão que está posta aí. Um exemplo só de uma unidade de ensino, como ela era, ou como ela é atualmente, e como ela ficaria após o decreto. Para ver o tamanho, né, das alterações que são propostas aí. Uma unidade de ensino era assim, após o decreto ficaria assim. Quer dizer, é realmente um espaço de muita preocupação nesse espaço. É um espaço, é um assunto que traz muito debate, muita discussão, muita dúvida, muita polêmica, nós não temos dúvida disso. 71% é a redução desta unidade de ensino a partir da aprovação do decreto que foi colocado aqui. Bom, dentro desse cenário, dessas diferenças brutais que inviabilizariam o funcionamento das unidades e das subunidades, as discussões passaram a ser como nós vamos equacionar, como nós vamos equilibrar, como vamos oferecer uma condição mínima de funcionamento para a estrutura administrativa da universidade como um todo. E esta foi uma proposta construída junto com as unidades de ensino. Aí está, discutida exaustivamente, para que nós chegássemos a esse contexto aqui, o que foi possível avançar nessa direção. A grande preocupação, talvez uma grande preocupação que nós temos hoje, e vejam, essa proposta, para deixar bem claro, ela foi discutida a partir de uma sugestão da reitoria, a apresentação dos números, numa discussão, como disse, numerosa e bastante intensa com as direções e vice-direções das unidades, que por sua vez levaram esse debate para as suas unidades, para que lá acontecesse, então,
um refinamento no processo. Após essas reuniões e discussões, nós chegamos a este entendimento aqui. Como se viabiliza isso? De algum lugar vão sair as FGs que as unidades não tinham. De algum lugar sairão as FGs que as unidades não tinham. De algum lugar isso vai ter que sair, né, para viabilizar a proposta. Vejam, para esclarecer que é o grande debate, uma grande preocupação, as grandes reclamações que nós temos ouvido, estão nas secretarias integradas de departamento, de curso de graduação e de pós-graduação. As secretarias, em tese, não serão extintas, os servidores não serão removidos dentro da proposta. É possível que arranjos internos na unidade possam ser feitos, a unidade tem essa autonomia. Mas, em tese, isso, a secretaria do programa A, do programa B, do programa C, poderão continuar lá, porém, sem função gratificada. Não há função gratificada para cada uma dessas secretarias. No caso dos cursos de graduação, no caso dos cursos de pós-graduação e chefias de departamento, não há função gratificada, porque todas elas estavam situadas naquela faixa 4, 5, 6 e 7, ou a grande maioria delas. A quase totalidade das funções que as secretarias de curso e de departamento ocupavam, ou ainda ocupam, está na faixa de 4, 5, 6 e 7. Elas vão ser extintas, não há função gratificada para todas essas unidades. Então, primeiro, o levantamento foi feito e fez, qual é o número de funções gratificadas disponíveis que dê algum equilíbrio às estruturas administrativas da universidade. Uma proposta é tira todas as funções gratificadas da reitoria e baixa para as unidades. É uma proposta. Agora, nós inviabilizamos o funcionamento da reitoria. Independente de estarmos hoje, eu e o Luciano, responsáveis pela gestão, outras gestões virão. Outras gestões continuarão inviabilizadas. A quem serve a gestão da Universidade Federal de Santa Maria? A toda a comunidade. A quem serve a estrutura administrativa da reitoria? As unidades, as subunidades. É para lá que se dirigem todos os esforços da gestão. Então, não é possível que a gente desenhe um cenário em que a estrutura da reitoria seja completamente desmontada. Inviabiliza a universidade. Então, dentro desse cenário de responsabilidade, que nós também entendemos, todos nós entendemos, que as unidades não podem ser inviabilizadas, é que nós discutimos as alternativas de compartilhamento de funções. Perda da estrutura, todos nós vamos ter. Então, vamos ver de que forma nós podemos colocar essa situação mais equilibrada e homogênea possível. E exatamente isso é que foi feito nesses grandes debates, como disse, que houveram em torno dessas demandas. Mas então que fique bem claro, o servidor vai continuar atuando junto ao curso de engenharia civil, junto ao curso de engenharia mecânica, junto à medicina, junto à pedagogia, junto à educação física, junto à dança. Ele vai continuar atuando naquela secretaria. Unificada ou não, depende da unidade, do entendimento da unidade. Porém, esse servidor não vai ter uma função gratificada. Ele vai responder ao secretário da secretaria integrada, de graduação, de pós ou de departamento. Ele vai responder a essa instância. Administrativamente, precisa ter essa ligação com alguma estrutura que, por sua vez, vai responder à secretaria da unidade de ensino, que, por sua vez, vai responder à direção e à vice-direção da unidade. Então, nós temos aqui que trabalhar com números. Claro que nós temos pessoas nesse processo. Mas, em termos de estruturação administrativa, nós precisamos trabalhar com números. Nós temos X FGs que vão sobrar após o decreto, e, a partir disso, nós precisamos nos organizar. Esse tem um limitador. Então, o limitador está posto, e nós vamos
Aí evoluir para as unidades fora de sede, onde o impacto não é tão grande, mas também existe. Ou seja, nas unidades fora de sede, todas as funções 4, 5, 6 e 7 existentes lá serão extintas, na medida em que entrar em vigor o decreto. Certo? Então tem uma estrutura diferenciada lá nas unidades, eles já aprovaram uma estrutura mínima, e essa estrutura mínima prevê o deslocamento de uma CD adicional que sai da estrutura da reitoria e vai para as unidades fora de sede. As unidades têm uma CD3 e duas CD4, ou seja, duas coordenadorias vão funcionar vinculadas às unidades fora de sede, e as funções identificadas, o número necessário para que a unidade continue funcionando. Lembrem que as unidades fora de sede têm uma característica especial, exatamente em função, primeiro, de que já tem uma estrutura nova, diferente da estrutura do campus, eles já foram criados dessa forma, né? E segundo, pela sua particularidade em relação à distância, a logística à distância, é preciso que se tenha no local uma gestão mais rápida e que dependa menos da estrutura administrativa da universidade na sede. Então, é um cenário que precisa ser considerado quando você vê uma estrutura de campus diferente da estrutura das unidades da sede. Qual o impacto em termos de números, minha gente? Aí está. A proposta com o decreto. Vejam, o que nós temos aqui. Atualmente, a universidade tem esse número de CDs, funções gratificadas, até o 3, são 405 total. Passou o decreto? Aliás, perdão, essa proposta que está aqui já é a leitura após o decreto. Tá? Considerando o decreto, a universidade vai ficar assim. Correto? O que a reitoria tem hoje de funções gratificadas de CDs? O que as unidades têm hoje? A necessidade das unidades e como vai ficar, como vão ficar as unidades, como vai ficar a reitoria nesse contexto. Quanto a propostas das unidades de ensino, sem considerar os colégios de Pia Amarela, irão impactar na estrutura da reitoria. Nós temos uma redução das funções gratificadas em todos os níveis, nas unidades e na reitoria. Certo? Como fica? Antes, na reitoria 269, depois 141, redução de 47,58% na estrutura administrativa da reitoria. As unidades de ensino tinham 393 funções, passam a ter 223, uma redução de 43,26%. Um total, na redução geral da universidade, de 45% na estrutura administrativa da universidade. Isso, gente, não é pouca coisa, é por esta razão que nós estamos enfrentando tanta discussão, tanta polêmica, tanto debate. Mas nós temos que ser claros, os números estão aí para serem discutidos, debatidos e apreciados. As propostas aprovadas nos conselhos das unidades estão chegando nessa semana para a reitoria, nós vamos encaminhar para o Conselho Universitário para análise e deixar esse processo em stand-by até que tenhamos a definição em relação ao decreto propriamente dito, se vai essa ação civil pública prosperar ou não. Então, é preciso só que nós tenhamos isso. É uma proposta transitória para atender aos decretos. Não resolve o problema de modernização da universidade isso. Tá? Não resolve, pelo contrário, dificulta o debate do processo de modernização da instituição. Eu não tenho a menor dúvida que nós estaríamos num outro nível de discussão hoje, não tivéssemos o impacto desses decretos. Se for aprovado no Conselho, só entrará em vigor após a celebração dos técnicos administrativos que atualmente ocupam as funções 4, 5, 6 e 7 pelo governo federal. Por quê? Porque tem uma discussão forte lá que diz o seguinte: funções gratificadas só poderão ser extintas
se não estiverem ocupadas. Nesse caso, todas elas estão ocupadas e dependeriam de uma desoneração prévia para que depois possam ser extintas. Isso só vai acontecer depois da desoneração, se o governo entender que deve exonerar e se tiver margem legal para fazê-lo. Tá certo? O debate sobre a estrutura e sobre a modernização da universidade vai continuar. Nós precisamos continuar esse debate. Ele está muito atrasado. É preciso que a gente definitivamente assuma, diante de tantas discussões que existem, se a estrutura que nós temos hoje na universidade está funcionando bem ou não. É essa estrutura que nós queremos para o futuro da universidade. Com essa estrutura que nós temos, nós conseguimos cumprir os objetivos estabelecidos no PDI e no plano de metas da universidade. Então, esse debate está vivo entre nós. Esse debate é o que precisa ser, de fato, assumido pela comunidade da nossa instituição. É ver como nós podemos nos adequar aos novos tempos em que as universidades têm sido cada vez mais demandadas, como um braço do Estado, em alguns momentos, e como o espaço que se diz de pouca produção, de fumacê e de gente andando pelada pelo campus. Nós somos uma universidade das mais importantes do país. Em meio a todo esse cenário de dificuldades e crises, esta universidade vem conquistando posições e posições em todos os rankings, em todos os sistemas de avaliação de universidades pelo Brasil afora, inclusive no próprio Ministério da Educação, pelo mundo afora, inclusive os índices do próprio Ministério da Educação. Isso acontece porque a nossa comunidade está engajada, está comprometida, e aqui está o exemplo disso. As pessoas estão aqui para ver, para discutir, para debater, para questionar, porque querem uma universidade melhor, porque apostam que nós podemos encontrar melhores soluções do que aquelas que estão postas. E é por isso que nós somos muito gratos pela presença e pela participação de vocês, aqueles que querem, de fato, construir uma universidade melhor. Como nós temos dito, a universidade não são os seus gestores, não são os seus reitores, os seus pró-reitores, os seus chefes de departamento, os seus coordenadores de curso. A universidade são as pessoas que fazem o dia a dia dessa instituição. Os gestores são um instrumento para que esse processo aconteça da forma mais positiva possível. Nós, como gestores, passamos. Quem permanece aqui é esta universidade, esta instituição Universidade Federal Santa Maria, que está do alto dos seus 59 anos, quase 59 anos, 58, pujante, forte, crescendo e se fortalecendo. E para isso, minha gente, para isso, mais do que nunca, sob todo esse volume de ataques e agressões que a universidade vem sofrendo, é muito importante uma estratégia, a estratégia da unidade. Nós vamos continuar pensando diferentes, mas tem um objetivo maior hoje. Nós temos uma causa maior, que nos une nessas diferenças, que é a sobrevivência desta universidade como uma das mais importantes universidades do país. E é nesse sentido que nós chamamos a atenção, o cuidado e a unidade. Como disse, as diferenças nós vamos continuar tendo. De ideologia, de partido político, de religião, de cor, de raça, de etnia. E em cima dessas diferenças é que nós estamos crescendo. Enquanto nós tivermos a cultura do respeito às diferenças, da construção sobre as diferenças, sobre o debate das diferenças, exatamente nesse ponto em que a universidade se fortalece. E nós precisamos continuar atuando assim. As diferentes opiniões constroem um futuro melhor. Eu não tenho dúvida disso. Não há nenhuma leitura que possa nos levar ao cenário de um pensamento único e hegemônico. De um pensamento único e hegemônico que possa levar essa universidade em frente. É por isso que o debate acontece. É por isso que os tensionamentos são importantes. É por isso
que nós temos construído uma universidade em cima do diálogo, uma gestão em cima do diálogo, da participação e da democracia, sem medo, sem receio e olhando para o futuro dessa instituição. Então, quero, assim, aproveitar esse momento para agradecer, sim, a participação, a presença de vocês, os questionamentos que vocês fazem, às vezes são duros, mas são necessários. Para que nós, como gestores, não nos situemos numa posição de conforto. Os gestores precisam estar permanentemente ativos, não é? Permanentemente prestando contas, informando e propondo soluções, que é o que nós estamos fazendo. Para nós seria muito cômodo deixar as coisas acontecer, né? O decreto está aí, vamos ver o que acontece depois do dia 1º. Desgaste zero, deixa correr e vamos ver o que dá lá na frente. Ora, com a responsabilidade que cada uma das senhoras e dos senhores tem, com a responsabilidade que a gestão em todos os níveis tem, é mais do que necessário que nós avancemos no debate e criemos alternativas, tenhamos estratégia para enfrentar as dificuldades quando elas de fato aparecerem à nossa frente. Nós já temos uma solução encaminhada, ainda que não seja ideal. Pior seria, dia 1º de agosto, decreto entrando em vigor e a estrutura da universidade completamente comprometida, sem alternativa. Isso seria irresponsabilidade, só tem um nome. Irresponsabilidade. Não vou nem falar em improbidade, né, porque remete a outras situações, mas seria uma irresponsabilidade da gestão não chamar esse debate, não ter uma alternativa num momento tão crítico e tão dramático como esse que nós estamos vivendo. Então, peço sim a compreensão de vocês, que as críticas são importantes, que continuem sendo levantadas, mas a compreensão para esta situação que nós estamos vivendo aqui. Não é um processo simples. Isto não é uma situação colocada na casualidade, não. Isso faz parte de um projeto que é importante que todos nós saibamos. Sexta-feira recebemos um convite do Ministério da Educação para estarmos em Brasília. Amanhã à tarde e quarta-feira o dia todo para conversar ou para nos apresentarem um projeto ou conjunto de propostas para a universidade. Então, as notícias que estão pela imprensa são preocupantes e nós precisamos estar muito atentos a isso. Eu quero crer que essa discussão aqui, e eu gostaria de crer que essa discussão que nós temos aqui seja muito mais importante do que aquela que nós vamos ter a partir de amanhã e de quarta-feira. Porque aí a gente consegue administrar melhor essa situação. Mas eu quero crer, sinceramente, que seja muito melhor nós ficarmos discutindo isso do que o que vem pela frente. Que o que vem pela frente não seja tudo que está posto na imprensa.
Certo, minha gente? Agradeço pela atenção de vocês. Solange, por favor. Te agradeço a fala do